E aí, meus queridos, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos fazer um pós-jogo ainda sobre Porco e Corinthians e sobre algumas coisas importantes que eu tenho pra tratar com vocês, beleza? Com relação ao jogo ainda dos porcos, quero voltar, vamos logo metendo o dedo na ferida pra falar da grande polêmica do jogo. Donelli, vamos lá. Massacre em cima de mim nas redes sociais, massacre no Instagram, massacre aqui no canal do YouTube, beleza. Você é amiguinho do pai dele? Eu sou. E você defende ele. Então vamos lá. Talvez você tenha razão. Talvez você tenha uma boa vontade excessiva com ele. Você tem razão. Talvez por conhecer, ver o moleque criado lá dentro, torcer pra ele, saber que ele tá sendo preparado pra um dia ser goleiro do Corinthians. Foi goleiro de seleção brasileira a vida inteira. Eu sei que ele é bom. Talvez isso faça com que a gente veja de fato com bons olhos. Mas eu só acho que existe um meio termo. É sério, eu tô sendo honesto, tá? Eu acho que existe um meio termo entre a minha possível excessiva boa vontade e com a excessiva má vontade de grande parte da torcida do Corinthians. Por exemplo, o jogo contra os porcos. Desculpa, vendo de novo os lances, nenhum dos gols foi falha dele. Vocês podem falar, mas se fosse um cara bom, pegaria. Isso é outro ponto. O ponto que eu tô tentando trazer pra vocês, e assim como eu tenho a humildade de reconhecer que talvez eu tenha uma boa vontade excessiva com eles, eu imploro a vocês que também tenham a humildade de reconhecer que a má vontade de vocês impede que vocês analisem direito também. Não sou só eu. Qual foi a falha clamorosa dele? Qual foi o frango que ele tomou? Qual foi a grande merda que ele fez? Não é verdade. Pô, 2 chutes de fora da área, 2 chutes que a defesa deixa o cara chutar. Tem gente falando, você vê ó, como são as coisas. Tem gente que acha que foi no primeiro que ele falhou. Tem gente que acha que foi no segundo. Eu já acho que se é pra achar falha em algum, é no primeiro. É mais no canto dele, digamos assim. O segundo, a bola faz uma curva, vai por fora, foi puta num golaço. Ou seja, isso pra dizer o seguinte. As pessoas já se habituaram a enxergar a falha em qualquer gol que o Donelli toma. Em qualquer gol. Já tava 5-caço no final. Qualquer gol que o cara toma é falha. Eu acho isso triste. Eu acho isso lamentável. Mas não vou pular na bala também, entendeu? Eu não vou comprar briga com todo mundo. O negócio é o seguinte, vocês querem tirar o moleque? Tira. Coloca o outro lá. Até pra preservar ele, entendeu? Porque não vai mudar. O Donelli pode pegar pênalti, pode fazer grandes defesas, pode fazer o que for, não adianta. Qualquer gol que ele tomar, o pessoal daí que acha legal chamar goleiro do próprio time de chama-gol, vai ficar chamando de chama-gol. Eu acho triste. Eu acho constrangedor. Eu não acho que seja postura de corintiano. Uma coisa é falar entre nós, uma coisa é de falar, porra, será que não dava pra pegar? Porra, será que não sei... Isso é uma coisa normal. Como eu faço com meu irmão, com meu pai, com todo mundo. Outra coisa é a postura de vocês em rede social. Isso eu acho triste. Triste. E explica bem aquela declaração que ele deu e o nego quis cagar na cabeça dele, que ele falou, não tô dando bola pro pessoal de rede social. Eu me importo com o cara que tá aqui no estádio. Ele tem razão. O cara que tá lá no estádio tá lá apoiando, tá falando, vamos lá, Donelli, vai dar tudo certo. O cara de rede social torce pra ele errar. O corintiano de rede social desenha jacarezinho, ou melhor, desenha o Donelli e coloca bracinho de jacaré nele. Pô, isso, cara... Que tipo de corintiano faz isso, mano? Enfim, estão em campanha contra o moleque. Eu acho isso triste. Ninguém é obrigado a concordar, mano. Só tô dando a minha opinião. Concorda quem quiser. Entendeu? É isso, tá? Eu acho ridículo o que estão fazendo. Mas de fato, já fizeram. Parabéns. Eu já acho que até pra preservar o Donelli é melhor o outro moleque jogar agora. É isso que eu acho, tá? Ainda com relação ao jogo. Muita gente me xinga também. E não tem problema, tá? Não tem problema. Eu não tô aqui pra agradar todo mundo, eu tô aqui pra dar minha opinião, concorda quem quiser, vai junto comigo quem quiser, quem não quiser, felicidades. Tá tudo certo. Tem cara falando assim pra mim, ó. Vai ficar nessa ressaca aí até quando? Vai ficar nesse papo de tá feliz até quando? Então vamos lá, ô mongol. Eu vou ficar até quando eu quiser. Eu posso, eu sou torcedor. O torcedor tem o direito de estar feliz e de estar rindo da cara de um porco ainda. Nenhum porco teve coragem de tirar sarro da minha cara ainda. Porque não é louco. Ganhar um jogo de terceira rodada de Campeonato Brasileiro de primeiro turno. Nós ganhamos uma final dos caras, de um time que é melhor que o nosso. De um técnico que é melhor que o nosso. Eu tô de ressaca sim, eu tô feliz sim. Isso não significa que o time do Corinthians tem esse direito. Isso não significa que a comissão técnica tem esse direito. Que o Memphis tem esse direito. Que o Carrilho tem esse direito. Que outros jogadores ali têm esse direito. Não é difícil entender. Quando eu falo qualquer porco trocaria essa vitória deles no sábado pelo título, eu tenho razão. E ver corintiano me xingando por causa disso é bizarro, mano. É bizarro. Vai torcer pro porco então, amigão.
Você prefere essa vitória de terceira rodada de Campeonato Brasileiro do que o título em cima dos caras? Você é um pau no cu. É isso que você é, desculpa. Não adianta ficar bravo comigo. Você é um pau no cu. Você é um Enzo pau no cu. É isso que você é um pobre coitado. Tá doendo nos caras ainda. E tem corintiano que não enxerga isso e não valoriza isso. Eu valorizo. Não precisa me assistir, porra. Tá? Não precisa querer me concordar, ser um panaca que nem você. Eu não sou. Eu tô feliz pra caralho. Nós somos campeão em cima desses filha da puta. De 5 finais, ganhamos as últimas 4. Eu tô feliz pra caralho, sim. Não significa que vamos abrir mão do resto do ano. Eu falei isso em algum momento, que tem que abrir mão. Eu falei que pra mim tá bom. Eu não falei que os caras têm o direito de fazer isso. E não tem. Tá? Outra coisa, a cada dia que passa eu tenho a certeza que eu sou um péssimo comunicador, que eu me expresso mal, faço um péssimo uso das palavras e do meu vocabulário. Vocês devem ter toda a razão. Porque é incrível, né? Só pode ser isso. Não, é sério, é sério, eu não tô ironizando, tá? Não é possível que eu esteja certo e milhares de pessoas estejam erradas, não consigam entender o que eu falo. Eu devo me comunicar mal, então eu vou tentar melhorar. Espero ter explicado com relação ao Donelli, com relação a estar feliz pelo título ainda. Mais uma. Eu falei no último pós-jogo o seguinte, que eu não fiquei nem um pouco surpreso com a vitória dos porcos. Que eu achei a vitória dos caras até protocolar. De fato, comentei com o meu irmão antes do jogo. Falei, você sabe se dá lógica hoje? Ele falou, nós perde. Falei, claro. Acabamos de ganhar a final dos caras. Estamos jogando na casa dos caras. Estádio cheio. Os caras mordidos com nós. Nós não estamos na mesma pegada. Não adianta falar deveria estar. Eu sei, mongol, que deveria estar. Mas não tá. Não tá. Jogador de futebol é assim. A vida é assim. Você não aprendeu ainda? Eu já aprendi. Eu não tenho mais 10 anos. Eu sei que os caras não vão entrar na mesma pegada que os caras. Eu sei que os caras vão vir pra cima que nem louco. Ou seja, minha surpresa com o resultado, 0. Conseguiu entender o meu raciocínio ou não? Foi isso que eu falei. Vitória protocolar dos porcos, e foi mesmo. Foi uma vitória tranquila e passar o carro podia ter sido muito mais. E aí eu sou obrigado a ler gente escrevendo assim, ó. Foi uma vergonha essa derrota. Uma vergonha. Amigão, se você acha que a derrota foi uma vergonha, some daqui, irmão. Não é normal. Como não é normal? É um clássico, é um derby, é normal sim. É normal ganhar, é normal perder, é normal sim. E para de parecer uma louca aí arrancando as calcinhas aí dando chilique, mano. Postura de corintiano, porra. Passando recibo pra esses caras. Acabamos de ser campeão em cima deles, perde um jogo de terceira rodada. Vocês estão aí arrancando os cabelos. Pô, se comporta, porra. Que merda é essa? E quer que eu faça o mesmo? Pô, tá de brincadeira. Ficar invadindo os comentários aqui, não é normal, é uma vergonha, Que vergonha, mano? Vergonha é bater na mãe, irmão. É encoxar a irmã, que vergonha, tá de brincadeira. Perdendo um jogo de futebol, faz parte. Porra. Pô, tá bom, vai ficar na ressaca até quando? Eu já falei, eles não têm esse direito, eles que acordem logo. E eu já vou falar disso. Agora, o corintiano aí do outro lado, se mordendo, todo arrasado, todo deprimido, porque perdeu do Palmeiras na terceira rodada. Pelo amor de Deus, mano. Vai se foder, vergonha o caralho. Que vergonha, acontece. É futebol. Vergonha é jogar do jeito que jogou. Ah, beleza. Beleza, isso aí a gente pode debater. E eu concordo. Isso nos leva a quê, hein, senhores? Isso nos leva a quê? Porque quando eu falei aqui há uns 2 vídeos atrás, mais ou menos, que eu falei, negócio é o seguinte, defendi demais o Ramon. Acho que no balanço, o trabalho dele e do Emiliano foi bom. Ano passado foram bem sim. Criaram um time a partir do nada. O Corinthians era um nada. Passou a ser um time brigador. Caiu na semifinal das Copas, é verdade. Engatou 9 vitórias seguidas no Brasileiro. Sensacional. Terminamos o ano com a sensação, com a certeza que tínhamos um bom time, que esse ano ia ser bom. Esse ano o time volta a 10 por hora. Não consegue jogar fora de casa. Fez um jogo contra o São Paulo horroroso. Um jogo contra os porcos, aquele 1-1, vergonhoso, era pra ter tomado uma surra. Fez um jogo vergonhoso na Venezuela e a gota d'água ao fundo do poço, o jogo no Equador. O que foi aquilo? E mais uma vez, toda a confiança que todo mundo tinha no Ramon foi pro pau. E eu falei e repito, eu teria mandado embora no vestiário do Equador. Ainda bem que não fez isso, teria nos custado um título paulista em cima dos porcos. Mas isso é outra história. Ali ele merecia. Não dava pra mandar o cara embora no final do ano passado, seria loucura isso. Depois que não manda ele embora no jogo do Equador, tinha um jogo contra o Santos, ele passa pra final, não tem mais jeito.
Ganhou. O cara foi campeão em cima dos porcos. Um time melhor que o dele. Contra um técnico melhor que ele. Não dá pra mandar o cara embora. Vamos ver. Agora daqui pra frente a tábua de salvação dele já acabou. E mais uma vez o Corinthians continua oscilando. O time dele não tem a pegada que deveria ter. Então, isso tudo pra falar o seguinte. Eu falei, depois disso, depois do jogo contra o Huracan, talvez, não lembro. Eu falei, pessoal, o negócio é o seguinte, minha humilde opinião, é a minha sensação. Eu acho que nós não temos um grande treinador. Pronto. Porque assim, é metade, né? Dividido. É impressionante o radicalismo de todos aqui. Ou viva o Ramon, ou o Ramon é um merda, um vagabundo, tem que mandar embora agora. Não é assim que se analisa futebol. Não é assim que se analisa futebol. Mas enfim, dessa vez que eu falei, não temos um grande treinador, a fiel Ramon entrou em pânico, né? Eu virei histeria. Modéstia à parte, o inventor da expressão fiel histeria, eu virei histérico, entendeu? Porque estou reconhecendo que não temos um grande treinador. Ele é um merda? Não falei que ele é um merda. Ele foi bem? Foi bem. Já tem bons serviços prestados pelo Corinthians? Tem, mas eu acho que bateu no teto. Eu acho que para livrar time de rebaixamento, para começar um trabalho básico assim, ele tá ok. Para mais que isso, eu acho que não vai. E o Corinthians, a partir de agora, precisa de mais do que isso. Então, mais uma vez, veio o jogo contra os porcos. O que nós vimos? Um time incapaz de competir. O Flávio Ortega falou uma coisa que eu gostei. Ele falou, por que o Corinthians ganhou o Paulista dos caras? Ele falou da mobilização do time. Vejam como o time se mobilizou para aquela final. Entender a importância da final. Jogar junto com a torcida, tá ali mesmo no jogo da ida, correr. É isso. E times profissionais têm que ter essa mobilização sempre. Não só numa final. A impressão que deu é que na final o Corinthians falou, não, agora a gente tem que correr. Hoje a gente tem que jogar bola. E fizeram, mas não fazem nos outros jogos. Pô, então a culpa é dos jogadores, Kaká. Talvez. Mas você não tem como mandar 20 jogadores embora, amigão. Não tem como. É papel do treinador também saber mobilizar os caras. Chegar no Memphis e falar, ô gringo, você vai correr hoje ou não vai, caralho? É chegar no Mateuzinho e falar, Mateuzinho, vamos jogar bola hoje que nem hominho, sem arrumar briguinha, sem bater à toa ou não? É falar pro Carrilho, você é bola pra caralho, mas vamos concentrar e vamos chegar junto também na marcação? É chegar pra zaga, é pra chegar pro lateral esquerdo, é pra todo o time. Fala, e aí, Yuri, você vai ficar de pé hoje ou vai cair também quando for chutar a bola? Também é papel do treinador essa mobilização. Também é papel dele. E se ele não consegue, senhores, não tem o que fazer. Nós vimos um jogo contra os porcos em que o Corinthians não consegue trocar 3 passes. Aceita de maneira extremamente passiva a marcação. Aceita o amasso que tá tomando. Aceita. Aceita os caras chutar no gol. E aí a culpa é do nosso goleiro. Mas enfim, isso é outra história. Vocês percebem? O time do Corinthians andou em campo. Eu consigo entender. Mas eu sou torcedor. Eu tenho esse direito de tá viajando ainda. Eles não têm. O time não tem. E a impressão que eu tenho é que o Ramon não consegue tirar mais esses caras. Essa é a impressão que eu tenho. Vou ter que mandar ele embora então. Cara, vamos ver os próximos jogos. A impressão que eu tenho é, se quisermos alçar voos mais altos, vamos ter que mudar. Pô, e quem que você quer? Isso é outra história, eu não tô falando disso agora. Eu só tô falando que é pra afiar o Ramon aí, não ficar toda putinha. O Ramon está nos dando os elementos suficientes pra duvidar do trabalho dele, é isso. É isso. Não é difícil entender. O Corinthians, de fato, teve uma postura, o time em campo teve uma postura que não dá pra aceitar. Normal, compreensivo, ok, mas não dá pra aceitar. É isso, tá? Ou seja, infelizmente, na minha humilde opinião, concorde quem quiser, não temos um grande treinador. E um grande treinador faz toda a diferença. Olha aquele filho da puta do Abel. Ele é bom pra caralho, mano. O que só aumenta o nosso feito contra eles. Que delícia ganhar deles. Eles são bons, mano. O cara é bom. Olha o amasso que eles deram em nós. Segundo tempo, ele não teve vergonha nenhuma. Deu espaço pro Corinthians, deu campo, recuou, falou, deixa os caras, vamos jogar no contra-ataque. E armaram uns 3. Até porque eles têm os ligeirinhos. O Corinthians não tem. Né? O Corinthians não tem um ponta. O Corinthians precisa ter um ponta ligeiro, seja na esquerda ou na direita. O Corinthians não tem. Aquele cara pra gente esticar a bola pro cara, corre aí, amigão. Dá pânico pra defesa dos caras. A gente não tem. Enfim, o time dos caras é melhor, o técnico dos caras é melhor. É fato. O que só me deixa mais feliz com o que a gente fez com eles, tá?
É isso que eu tinha para falar para vocês com relação a Porco e Corinthians. Espero ter conseguido me expressar um pouquinho, com um pouco mais de clareza para quem não consegue me entender, tá? Outra história, outro assunto agora. Saiu ontem matéria da Gazeta, Salazar sim. Pô, Salazar, mano, Salazar sim, Salazar. Dizendo que a polícia já tem indícios mais do que suficientes para indiciar Marcelinho Mariano, Sérgio Moro, Augusto Melo e também o Yunque Lee, que na época da assinatura do contrato com a Vai de Bet era o nosso diretor jurídico. Confesso que fiquei surpreso com essa do Yunque Lee. Até onde eu sei, um cara sério, pelo menos que todo mundo fala. Não sei se foi vacilo dele por ter permitido que as coisas aconteceram. Enfim, ponto é, diz o Salazar, tá na matéria, que teve acesso aos autos e que a polícia tem indícios mais do que suficientes para indiciar todos esses caras, inclusive o presidente Augusto Melo, tá? E o que eu tenho para falar sobre isso? Postei isso no Twitter ontem. Que esgoto aquilo, né, mano? Vocês têm razão. Puta que pariu. Que loucura, né? Mas você tem que escrever com muita clareza e ainda assim o nego não entende, mas nem quer, né? Enfim, o que eu acho disso tudo? Vamos esperar. Tá? Primeiro que o Augusto, hoje, Marcelinho Mariano vai depor. Amanhã, se ele aparecer, amanhã Sérgio Moro é esperado para depor e na quarta-feira o Augusto é esperado para depor. E todos dizem, e eu disse no meu tweet, que eu aposto uma Coca Zero que ele não vai aparecer. Mas vamos ver, tá? Enfim, é a polícia dando a todos eles a chance de se explicar, né? Eles não estão sendo chamados na condição de testemunha, eles estão sendo chamados na condição de investigados. Augusto Melo, presidente do Corinthians, está sendo investigado pela polícia, o que não significa nada, por enquanto. Ele pode muito bem ir lá, apresentar suas provas, apresentar sua defesa e a polícia falar, ok, amigão, beleza, faz parte do jogo, tá? Vamos esperar para ver. Agora, se ele for indiciado, senhores, se a polícia resolver indiciar Augusto Melo, mandar o caso pro Ministério Público para abrir processo o caralho, aí desculpa, aí é tchau, tá? Aí é tchau. Não dá pro Corinthians ter um presidente indiciado pela polícia. E é engraçado porque agora é a parte que aparece as Augustetes aí e alguns neo-Augustetes, né? Gente que de uma hora para outra virou defensor assim ferrenho do Augusto, né? Augusto pode ficar tranquilo com relação à assessoria jurídica, isso que não vai faltar para ele, tem muita gente defendendo. Tem gente que começa a defender agora a versão do trânsito em julgado. Não, temos que esperar o trânsito em julgado. Tá de brincadeira, né? Trânsito em julgado no Brasil demora 20 anos. Ou seja, nós só vamos poder afastar o Augusto, então, quando o Supremo Tribunal Federal falar encerrado, tá preso. Não ofendam a minha inteligência. Não ofendam a minha inteligência. Mas ele tem o direito de se defender. Claro que ele tem o direito de se defender. Ele que se defenda longe do Corinthians. Ele não vai arrastar o Corinthians pro buraco dele. Tem que explicar, isso é assustador. E preparem-se, vocês vão ver. Vai começar a crescer esse papinho de esperar o trânsito em julgado. Podem esperar pra ver. Certeza, eles já estão começando a vender essa narrativa já. Repito, se o Augusto for indiciado, ele ainda não foi. Se o Augusto for indiciado, sim, não significa que ele é culpado. Ele tem o direito de se defender. Ele que faça isso longe do Corinthians. Ninguém esperou o trânsito em julgado para afastar o do Alibi. Para efeito de comparação. Tá? É esse o ponto. Ok? Se Augusto Melo for indiciado pela polícia, ele que suma. Ele que vai se defender longe do Corinthians. É isso, tá? Últimas do Augusto. Olha essa que eu fiquei sabendo agora. Sensacional, né? Bom, se bem que já saiu em alguns outros lugares aí, então podemos falar tranquilamente. Última do Augusto. Olha o que ele tem dito lá no Parque São Jorge. Ele se encontrou com algumas pessoas. Não foi só um grupo, tá? Foi com outras pessoas também. E disse o seguinte, me disseram que o Augusto teria dito que o Armando Mendonça, sim, nosso segundo vice-presidente, que o Armando e o Rubão foram até Peruíbe encontrar com a dona Edna. Vocês lembram da dona Edna, aquela pobre coitada que recebeu o dinheiro da comissão da Vai de Bet, que nem sabia o que era? Coitada, foi usada, óbvio que ela foi usada, né? Por quem será? Enfim. Mas olha só que loucura, olha que loucura. O Augusto tá dizendo que o Armando e o Rubão foram até Peruíbe encontrar com a dona Edna, pagar dinheiro pra dona Edna, pegar senha
dessa conta da dona Edna, que recebeu o dinheiro da Vai de Bet, e mandar para uma conta de uma filha do Augusto, só para ferrar com o Augusto. Pegaram? Vocês vão lembrar. Lembra da dona Edna? Lembra Cassundé, intermediário? O Corinthians pagou, tinha um intermediário, que era uma firminha do Cassundé de mentirinha. Enfim, isso é outra história, vocês já sabem. Como vocês sabem, o Cassundé recebeu o dinheiro e no dia seguinte mandou para uma conta de uma laranja, de uma pobre coitada, a dona Edna, que mora em Peruíbe. Foram ver a casa da mulher, mora num casebre super humilde. A mulher não sabia nem do que a reportagem estava falando. Ela foi usada, usaram a conta dessa mulher para movimentar esse dinheiro. Ou seja, o dinheiro foi parar na conta dela. Pois bem, o Augusto acusou o Armando e o Rubão de irem até lá e transferir dinheiro da conta dessa mulher para a conta de uma filha do Augusto só para ferrar com o Augusto. Olha a história que o Augusto contou. E Augusto, não me processe, a testemunha já me disse também que se você ameaçar me processar, testemunha a meu favor, tá? Ouviu isso de você, Augusto. Puta que pariu, hein? Que história cabeluda, mano. Que história cabeluda. Se for verdade, Augusto, fica à vontade, mano. Prova aí. Difícil, hein, mano? Puta que pariu. Você tá se complicando, hein, irmão? Mas aquela do Munhoz, já espalhou que o Munhoz desviava. E, de novo, eu tenho testemunha que você disse para um grupo que o Munhoz desviava. Depois vocês mudaram. Falaram, não é desviava. A Daina me chamou. Não é desviava. Ele adulterou documentos para o compliance, o que também é grave. Ele não fez isso. Que loucura, né? Que loucura. E só para vocês saberem, eu posso falar isso. Eu falei com o Armando, tá? Eu falei com o Armando Mendonça, nosso segundo vice, e ele me disse que em função das gravíssimas acusações que o Augusto fez contra ele, que ele vai processar o Augusto. Ou seja, teremos em breve o nosso segundo vice-presidente processando o nosso presidente por calúnia. Tá bem o Coringão, mano. Tá bem o Coringão. E a última, para fechar, de novo, isso daqui, ó, última reunião de diretoria, no dia 11 de março. Dia 11 de março teve uma reunião de diretores do Corinthians. Nessa reunião, Augusto Melo disse, vocês lembram, né, de toda a confusão, Ticket Hub, BWA, Imply, vocês lembram, né? A concorrência, o compliance, colocou a Imply em primeiro, deu notas altas para Imply, colocou lá embaixo o Ticket Hub e BWA, que é a empresa com quem o Augusto insiste em fechar. Então o Augusto está espalhando por aí agora que essa que é a boa, que a Imply é ruim. É um direito que ele tem direito de ser opinião. Mas olha o que ele falou, mais uma, hein, Augusto? Mais uma, e de novo eu tenho uma testemunha que me falou que estava na reunião e que se precisar testemunha a meu favor. Então eu sei que é verdade isso. Essa pessoa disse que você disse que o pessoal da Imply foi lá na Arena Tatuapé, que é onde tem as suas quadras lá de futevôlei e tal, que você teria dito, Augusto, que a Imply foi lá na sua arena com 2 sacos de dinheiro para tentar fechar negócio com você e, claro, você não aceitou. Pesado, hein, Augusto? Mais uma vez, pesado, hein? A Imply vai pra cima de você. Você vai ter que provar que a Imply foi lá com... Bem improvável isso, hein? Bem improvável isso, hein? Quer dizer que a Imply foi lá com 2 sacos de dinheiro pra tentar te comprar, pra te corromper. Pesado, hein, Augusto? Puta que pariu, mano. Puta que pariu. Bom, senhores, o que eu tenho pra falar pra vocês? Desde o começo, não é fácil, tá? Falar uma coisa pra vocês, não é fácil tentar entender exatamente as coisas que acontecem no Corinthians, quem é do bem e quem não é, quem tá do lado da coisa certa e quem não tá, quem corre pelo certo e quem não corre. Não é fácil. Mas não é muito difícil também. Não é muito difícil também. Chega uma hora que dá pra entender. No começo é difícil encaixar certas peças. Com o tempo passando, as coisas vão ficando óbvias, tá? As coisas vão ficando um tanto quanto óbvias e você vai vendo qual história bate e qual história não bate. Eu defendi sim Augusto Melo aqui no canal. Mais do que isso, fiz campanha, torci para que ele ganhasse, porque do outro lado era André Negão. Para mim não dava. Se eu pudesse voltar no tempo, eu faria a mesma coisa. André Negão não dava. Um ex-bicheiro que até baleado já foi, pelo amor de Deus. Um cara que mal fala sabe, uma vergonha. E homem da renovação e transparência, homem do grupo que estava lá dentro, do grupo que nós queríamos tirar, até para enxergar a situação do clube. Era fundamental que Augusto Melo fosse eleito. Era fundamental. E ele foi eleito. E a gente torce para quê? Para ele praticar
o certo, para ele fazer aquilo que nós esperamos dele, para ele de fato cumprir com as suas promessas, para ele de fato modernizar o clube, para ele de fato acabar com práticas lesivas e safadas e vagabundas. É isso que a gente esperava. É isso que eu esperava. Quando vem o primeiro escândalo, e qual foi o primeiro escândalo? Da Vai de Bet. Vamos recordar então. O Corinthians fecha o maior contrato da história, 360 milhões com a tal da Vai de Bet por 3 anos. Legal, do caralho. Depois a gente fica sabendo que tinha um intermediário na história. Eu falei, ok. Na época eu e muitas pessoas falamos isso. Normal. Normal que tenha um intermediário. É normal que empresas, inclusive, queiram que haja um intermediário para ter certas... Enfim, eu não consigo entender isso. Mesmo na época eu falei, não consigo entender o Corinthians não ligar direto para Vai de Bet e falar, Vai de Bet, firmeza, Augusto Melo aqui, vamos negociar? Eu não consigo entender por que tem que ter um intermediário. Mas ok. Vamos que vamos. Passa um tempo e a gente descobre que a empresa que foi escolhida para ser intermediária é uma empresa chamada Social Media não sei o quê. Beleza. Ok. Essa empresa deve ser experiente, essa empresa deve viver disso. Essa empresa já deve ter expertise, já deve saber como é que funcionam as coisas, né? Não. Descobrimos que não. Que essa empresa tinha sido fundada no ano anterior, nunca tinha feito nada desse tamanho. Porra. Estranho. Por que uma empresa que nunca fez isso ganhou um contrato que vai pagar para eles ao longo dos 3 anos 25 milhões de reais? Que o Corinthians vai pagar. Beleza. Aí você vai ver, é pior. Essa empresa é do tal do Cassundé. E quem é Cassundé? Amigão do nosso do nosso diretor de marketing, que é o Sérgio Moura, que o Augusto acabou de colocar lá. Pessoal, porra! Porra! Qual parte vocês não entenderam? Querem um desenho de novo? Quer que eu faça um desenho igual eu fiz da outra vez? Que loucura isso! Não, vamos esperar a polícia. Vamos esperar a polícia. Tá bom. A gente pode esperar a polícia, podemos esperar a polícia denunciar ou não, mas a essa altura vocês no mínimo colocaram um pé atrás. Porra! Será que é esquema do Sérgio Moura com Marcelinho Mariano? Pode ser. E o Augusto não sabia de nada? Pode ser. Você consegue acreditar nisso? Eu não consigo. Se eu sou presidente do Corinthians, você pode ter certeza que subalternos meus não vão conseguir inventar uma empresinha de fundo de quintal para levar 25 milhões, sem que eu saiba. Percebem como tem que ter uma boa vontade excessiva para não enxergar certas coisas? Ali eu coloquei meu pé atrás, falei, vamos esperar, mas tá esquisito. Tá esquisito. Na sequência disso, o Yunque Lee, que agora está sendo acusado, mandou algumas orientações para o Augusto, lembra disso? Ele falou, afasta Marcelinho Mariano, afasta o Sérgio Moura e mais alguma coisa lá. O Sérgio Moura saiu para se defender, falou que ia processar um monte de gente, até hoje não fez isso. Marcelinho Mariano continuou lá. E o Yunque Lee falou, tô fora. Pelo jeito não saiu fora a tempo, né, Yunque Lee? Parece que sobrou para você, mas enfim, vamos ver. Passou um tempo, a gente viu que o Rosala também saiu. Marcelinho Mariano entrava na sala do Rosala para mexer nas coisas do Rosala, na gaveta do Rosala, para mandar fazer pagamento que o Rosala não tinha autorizado. Porra! Você começa a colocar um pé atrás. Será que é só incompetência? Será que é só falta de habilidade? Ou será que é safadeza? Essa é a grande pergunta que todo mundo quer saber. E o Augusto surfou durante muito tempo nessa onda. Ah, eu sou apenas um cara atrapalhado. Ah, eu sou apenas um cara bem intencionado, mas que acaba sendo enganado por pessoas maldosas. Eu nunca fui nessa linha. Eu sempre tive dificuldade de comprar essa ideia. Difícil, né? Não sou tão ingênuo. E o tempo vai passando. A coisa fica tão feia para Augusto, começa a se falar impeachment, e eu falava, traz um CEO, Augusto. Traz um CEO. Traz um cara profissional, coloca esse cara profissional para trabalhar aí. Profissionaliza o clube, tira o teu da reta. Você vai entrar para a história como o cara que deixou o Fred Luz trabalhar e fazer um grande trabalho. Parabéns, Augusto. Como te parabenizamos por deixar o Fabinho Soldado trabalhar. Aí chega o Fred Luz. E o que acontece? Fred Luz não trabalha. Fred Luz não conseguiu trabalhar. Fred Luz tentou mexer na base e não conseguiu. Tentou mexer no contrato da Wanfei, não conseguiu. Tentou no estacionamento, não conseguiu. Tentou fazer várias coisas, não conseguiu. E pediu o chapéu. Enquanto isso, o Augusto Aranha falava, não, eu tenho reuniões sempre com ele, tá tudo bem. Ali você começa a ver que o cara mente. Porque não é o que o Fred Luz falou pra mim.
Você começa a ligar os pontos, você começa a ver as coisas. Coisa que muita gente já te falava antes, mas você falava, não, peraí, quero ver com meus próprios olhos. Quero eu ter essa certeza. Fred Luz foi contratado para ser um CEO de mentirinha. A Álvares e Marçal, de fato, faz um bom trabalho lá tentando ajudar o Pedro Silveira na figura do... Sempre que eu vou falar o nome do Lavieri, eu esqueço o primeiro nome dele. Mas o Fred saiu fora. O Fred saiu fora. E eu, a essa altura do campeonato, senhores, já perdi a fé. Confesso pra vocês, já perdi a fé. Mas piora. Porque chega o final do ano, você percebe que existe uma movimentação no Corinthians para trocar os parceiros ali de tiqueteria que eles falam, que é o Anfen que faz o fiel torcedor, é Catraca, é o Facial, beleza. Aí eu começo a ouvir. Kaká, ele vai colocar a BWA lá dentro. Ele tá de brincadeira. Aí eu vou descobrir, né? Vou tentar descobrir quem é BWA, vou ouvir várias pessoas. E o que eu ouvi é assustador. O que eu ouvi da BWA, eu nem vou repetir pra vocês, que eu já falei várias vezes, é assustador. Todos os processos do Bruno Balsimeri, tudo que a BWA já fez, enfim. Eu já disse, inclusive, que dizem, supostamente, que a BWA tinha até galpão no Rio de Janeiro para falsificar os próprios ingressos que eles faziam na época lá no Maracanã, no Rio de Janeiro, enfim. Supostamente, foi o que me falaram. Que a coisa é feia. Fiquei louco com isso. Isso é a prova provada de que o Augusto não é apenas um cara mal orientado, que ele é safado. Se ele de fato insistir em colocar a BWA lá dentro, ele é safado. E eu tô desesperado para ver isso acontecer, torcendo para que não aconteça. Final do ano, levei esse meu desespero para uma pessoa graúda lá de dentro. E essa pessoa graúda falou para mim, é verdade, não vai acontecer porque eu brequei. Eu brequei. Essa pessoa me falou. Não vai ter BWA aqui dentro. E ufa. Ticket Hub, BWA, Ticket, chama como vocês quiserem. Ou seja, eu tinha certeza que alguns adultos ali dentro salvavam a pele do Augusto. Apesar do Augusto fazer certas coisas, que pelo menos algumas duas pessoas ali dentro estavam cuidando dele. Muito bem. Vaza o quadrinho do Munhoz. A Request for Proposal do Munhoz. E todo mundo viu ali quais eram as empresas sérias, bem ranqueadas e quais não eram. To Go Bank e Ticket Hub eram as duas últimas. Era com essas que o Corinthians queria fazer negócio. O dono da To Go Bank foi preso. Tá preso. E olha que avisaram ele. Tem gente, tem amigo meu, que eu sei que frequenta lá dentro, que falou pro Augusto, você tá de brincadeira. A To Go Bank tá sendo investigada por lavagem de dinheiro, por associação com crime organizado. Vocês estão loucos. Para nossa sorte, o cara foi preso. Se não era capaz da To Go Bank estar lá dentro. Mas isso é outra história. Mas continuou com a Ticket Hub. O papo continuou. E esse ano voltou com força. E mais uma vez eu não acreditei. Falei, não é possível. Aí você vai descobrir. É exatamente isso que eles estão tentando. Enfim, é assustador. Eu trouxe isso tudo para vocês e estourou o escândalo do Queiroz. Ou seja, o Queiroz resolveu falar, explicou tudo para todo mundo, mostrou que ele tinha feito uma concorrência, que ele tinha conseguido preço melhor, que ele tinha conseguido já como facial e que mandaram ele embora. Porque ele fez a besteira de não assinar com quem deveria ter assinado. A essa altura do campeonato, senhores, de que lado vocês acham que eu tô? E aí eu caí na besteira, veja só de falar, eu acho que o Tuma tinha razão. Pronto! Vendido! Filha da puta! Você é amigo do Tuma! E um monte de amigo me ligando e falando, cara, cuidado com o que você tá falando. Você tá ferrando com a sua reputação. As pessoas vão perder, você vai perder a sua credibilidade. E eu falei, olha, fodam-se. Fodam-se. Se o Tuma é autoritário, se o pai do Tuma era amigo de torturador, se o Tuma é isso aquilo, eu quero que se foda. O Tuma tem razão nas coisas que o Tuma sabe, nas coisas que o Tuma tá falando e nas coisas que ele tá tentando impedir que aconteça ou não. É esse o ponto. É esse o ponto. E agora estão em vias de tentar tirar o Tuma de lá. Vejam só, cara, o Tuma que me processou, tá? Eu teria todos os motivos do mundo pra odiar o Tuma, pra xingar o Tuma, pois eu falo pra vocês com todas as letras, pro Corinthians, tirar o Tuma de lá agora é péssimo. É péssimo. Se você não entendeu isso, você é burro. Se o Tuma sair de lá, é espaço aberto pro Augusto e pra turma dele. Estão falando que quem julga, quem toma a decisão de afastar é a ética. O presidente da ética é o Dunga. E sabem quem assume a presidência do Conselho Deliberativo caso o Tuma seja afastado? O próprio Dunga. Que é aliado do Augusto.
Como é que eu vou torcer pra isso acontecer? Se eu fosse pensar só em mim, pau no cu do Tuma, se fudeu. Eu não tô pensando em mim, eu tô pensando no Corinthians. E quero que se foda se vocês pensam aí que eu mudei de lado ou não. Eu talvez tenha mudado mesmo. Eu enxerguei onde eu tô. Vocês ainda não enxergaram. Tem gente que ainda não enxergou o que tá acontecendo no Corinthians. Eu já enxerguei faz tempo. Não significa que eu sou aliado do Tuma, que eu concordo com tudo que o Tuma faz ou fez na vida dele. Nem sei. Nem sei. O ponto é, eu tô vendo que essa administração do Corinthians tá sendo trágica em muitas coisas. Tem coisa boa acontecendo? Tem. A RCE é importante? É. A assinatura com a LFU foi importante? Sim. Bons contratos foram assinados? Sim. Temos um bom time finalmente? Puta que pariu? Sim. Mas certas coisas que aconteceram, que parecem estar acontecendo no Corinthians, não podem continuar acontecendo. E nós estamos vendo isso acontecer. Parem de fechar os próprios olhos. E o Augusto, ao que tudo indica, está em vias de ser denunciado, indiciado pela polícia. Se isso acontecer, senhores, game over, acabou. Vamos parar de defender o indefensável. Enfim, é isso. Consegui explicar ou não? É isso. Eu perdi a fé faz tempo. Mais do que isso, já enxergo uma fé faz tempo. Mais do que tudo isso que eu falei, o Munhoz ainda trouxe o lance dos ingressos. Cara, o lance dos ingressos, cara, isso é sagrado pro torcedor. Os caras estão metendo a mão nos ingressos. Sem falar da base, já falei da base, a base deveria dar dinheiro pro Corinthians. O Corinthians contratou o 80º jogador aí pra base. Nenhum presta. Ah, veio sem custo. Tá bom, mas que adianta vir sem custo? Por que veio sem custo? Pra jogar e aparecer, pra poder ser vendido, pra agradar quem? Percebem? Pegaram ou não? É esquema atrás de esquema. Dizem que diretor da base chega de Porsche lá no Corinthians com um monte de ouro pendurado. Porra! Mas o errado é o Tuma. Entendeu? Talvez seja também. E como eu falei, o Tuma errou. O Tuma tinha a faca e o queijo na mão. Ele atropelou o Rito, sim. Ele passou uma imagem de autoritário, sim. Ele se queimou. Ele deu um tiro no pé na época. Ele deu a impressão de que ele estava lutando pelos direitos da turminha do Cittadini e do velho gagá do Mário Gobi. Reconstrução do Corinthians, vamos reconstruir. Quem são vocês para falar em reconstrução, Mário Gobi? Você dá renovação e transparência, caralho. Vai tomar sua sopa e não enche o saco. Ou seja, passou uma imagem horrorosa. Faltou diálogo, sim. Faltou uma comunicação melhor, sim. Faltou o Tuma saber explicar pro torcedor o que estava acontecendo. Olha, a coisa é séria, isso. Temos que debater isso. Não teve debate. Foi na marra e passou uma impressão horrorosa. E criou um monstro, porque fez a torcida defender o Augusto saindo de coitadinho ainda. Eu não me arrependo, na época a impressão que eu tinha era exatamente essa. O tempo passou. Hoje eu não vou mais lá, pode ter certeza. Hoje eu não vou mais pra porta do Parque São Jorge defender o Augusto Melo, podem ter certeza. Mas muita gente tá nessa ainda. De defender o Augusto e não enxergaram ainda o que tá acontecendo. Enfim, é isso. É isso. Tomar no cu, né, mano? Nós não tem um minuto de paz nessa porra, mano. E vamos lá, vamos concluir então. Já que é pra bater em mim, hoje falei um monte de coisa, vou apanhar pra caralho, não tem problema. Mais uma então. Porra, Kaká! E aí? O que a gente vai fazer então? O caminho é virar SAF. Não, amigão, caminho não é virar SAF. Pode vir uma SAF de merda. Pode vir uma SAF safada. SAF safada, ó. Entendeu? Não, o caminho não é esse, eu já dei o caminho. O que o Flamengo fez? Elegeu gente decente. O caminho pro Corinthians tá dado. O Flamengo já deu o caminho. O Flamengo hoje funciona, tem time forte, tem 200 milhões de caixa. O que eles fizeram? Fizeram SAF? Não. Elegeram gente decente. Foi isso que eles fizeram. Elegeram gente decente. Pô, mas o Corinthians tem gente decente lá dentro? Tem. Tem. E eu defendo o Rosala Santoro. E tem gente que me xinga. Ai, as opiniões desse cara devem ser políticas, porque ele tem um lado político. Todo mundo tem um lado político. É claro que temos que ter um lado político. É a política que vai resolver lá dentro do Corinthians. E o único cara que eu vejo com condições
Vamos lá, por que eu defendo o Rosala? Primeiro, antes de tudo, é tragédia brasileira, né? Isso deveria ser dado. A gente não deveria contar como, deveria ser óbvio isso. Honesto. Até onde eu sei, um cara honesto. Não responde nenhum processo na vida, nunca fez nada errado. É um cara que tá com a vida ganha. Não ganha não. Profissional, ganha bem. Não precisa do Corinthians para pagar seus boletos. É um cara que não vai entrar lá e não vai falar, olha, eu tenho 3 anos para tirar o máximo daqui, igual todo mundo faz. É um cara qualificado. É um cara de mercado, é um cara estudado, é um cara que sabe fazer conta. É um cara que consegue planejar e executar. Ah, mas essa turminha do Rosala, eles são tudo meio bunda mole, é afiar o sapatênis. Então pode ser. Pode ser, mas coloca os malandrão lá então. Coloca os brabão. Coloca o Andrés, coloca os outros espertão, coloca esses caras, tamo indo bem com esses caras. Eu prefiro afiar o sapatênis estudada. Eu prefiro os caras que sabem usar o plural. Eu prefiro os caras que sabem fazer conta, eu prefiro. Não é pra namorar minha filha, é pra ser presidente do Corinthians. O Isabela não é um bom nome? Mas a crítica ao Isabela, vocês sabem, todo mundo fala isso. Ele frequenta mais o Pinheiros do que o Corinthians. Não dá. Não dá. O meu nome que eu vejo lá dentro hoje, o único nome que eu vejo com credibilidade lá dentro é o do Rosala. E Rosala demorou pra começar sua campanha. Se esperar pro ano que vem, já não vai dar. É a minha opinião. Podem me massacrar. Vão falar, o Rosala abandonou o barco, ele é um covarde. Eu também teria abandonado. Marcelinho Mariano entrar na tua sala e mexe na sua gaveta. Que porra é essa? Enfim, vocês têm uma solução melhor? Se vocês tiverem uma solução melhor, eu aceito. Eu não conheço. Tirando a turminha, tirando aqueles velhos caquete que estão lá há milênios. Ou seja, tirando os jurássicos. A turminha do Andrés. A turminha do Augusto. O que sobra ali? Se não a turma da chapa da turma do Rosala. É isso. É nessa situação que eu tô agora. Tá? Ou seja, abrir meu coração pra vocês, senhores. É isso que eu penso. É isso que eu vejo do Corinthians. É isso que eu consigo enxergar. Se eu tiver errado, me digam. Mas a minha opinião é essa. Tamo fudido. Não sei o que vai acontecer em breve. Se não der nada pro Augusto, vamos empurrar com a barriga até o final do ano que vem e vamos tentar eleger o Rosala. Se o Augusto for indiciado mesmo, é rua. Tchau. Que todo mundo entenda isso, que as organizadas entendam isso, que todo torcedor do Corinthians entenda isso. Não dá pro Corinthians ter um presidente indiciado. É uma vergonha. Ou seja, tem que ter ele que tem a grandeza, inclusive, de renunciar, Augusto. Se você for indiciado, renuncie. Tenha a grandeza de não levar o Corinthians pro seu buraco. Renuncie. E aí, vida que segue. Vamos ter eleições indiretas, é a vida. Teremos que ter um presidente lá, tampão por 1 ano e meio, que não é tão pouco assim. É metade do mandato. É isso. Vamos pressionar nossos bravos conselheiros para que o nome escolhido tenha vergonha na cara. Vamos ficar de olho. O tempo mudou, senhores. Tá na hora do pessoal do clube entender. Nós estamos de olho em vocês. A imprensa tá de olho em vocês, tá todo mundo de olho em vocês. Acabou-se o tempo que vocês faziam qualquer coisa e ninguém sabia. Hoje vocês ameaçam assinar com a tal de BWA, a gente sabe. Hoje vocês fazem esquema com ingresso, a gente descobre. Acordem. Ou seja, vamos tentar, caso Augusto seja afastado, caso Augusto renuncie, enfim, tentar um nome de consenso decente para terminar o mandato dele. E aí depois tentar eleger alguém decente. O meu candidato, por enquanto, é o Rosala. Adoraria que tivéssemos 3 opções decentes para poder escolher. Ó que legal. Eu queria muito. Eu não conheço. Se tiver, me avise. Beleza? É isso. Agora deveria ser a hora que eu agradeço e que eu leio os comentários. Não vou ler comentário, porque eu só massacre, só xingo, né? Tomar no cu você e o Donelli. Tomar no cu você e o pai do Donelli. Você namora com o pai do Donelli, entendeu? Não é assim. Enfim, não vou ler, só me xingaram. Só histeria. Não aguento mais. O cara lá escreveu não aguento mais. O time acabou de ser campeão em cima dos porcos, o cara escreveu não aguento mais. Enfim. Ou seja, não vou agradecer e não vou ler porra nenhuma, tá? Quarta-feira tem jogo. Na quarta-feira eu agradeço todo mundo que mandou valeu e leio comentários que eu quiser, claro, tá? É isso, meus queridos, é isso. Uma olhada aqui já. Coringão é foda. Abraço a todos e vai Corinthians.